No fim das contas, para você ganhar mais dinheiro, você precisa ter capacidade, você precisa ter disposição, mas você também precisa ter permissão. E geralmente, falta permissão pro brasileiro. Não posso afirmar que é só isso. Tem gente que precisa aprender algo novo. Tem gente que precisa se esforçar um pouco mais. Mas será que é certo falar que o brasileiro não ganha dinheiro porque se esforça pouco? Desculpa, o brasileiro mal tira férias. Será que é certo falar que o brasileiro não ganha dinheiro porque não sabe as coisas? Nós somos o mercado que mais consome cursos online, pô. Quem tá com a corda no pescoço, recebe parabéns, fulano é esforçado. E quem tá com o dedo na cara? É porque é egoísta, é arrogante, é snob, é prepotente, ostenta. Ou seja, você tem permissão pra postar um carro velho? Tem. Tem permissão para postar um carro novo? Não. O que você faz? Não compra. Como não comprar? Não ganha dinheiro. É óbvio que tudo isso é muito inconsciente, mas é isso que está acontecendo com o brasileiro. Já viu aquele povo que faz lista de metas para 2026? Você acredita nesse tipo de coisa? Eu acredito na lista, eu acredito na meta, mas eu não acredito no momento. Eu acho que aquele momento da virada, ele não é um momento replicável. O que você chama? Tipo Réveillon? Tipo Réveillon. Ali você está no espírito de... Ainda está no clima de Natal, e aí você acredita em tudo, todo mundo é do bem, etc e tal. E aí depois que vira o ano novo, meu amigo, é padrão relacional antigo. É dependência emocional, aí a vítima enche o saco, o vingador ataca, o narcisista vira uma barreira, e aí a sua metinha, ela está sendo executada com um clima em um ambiente que não é aquele que você fez. Então eu prefiro que a pessoa faça em um ambiente natural. Tá, mas peraí, só uma dúvida. Você falou aí de vítima, de narcisista, essas coisas que atacam. O que é isso? É que ataca, é que atrapalha, né, Fernando? Vamos lá. É que as pessoas não entendem que existem padrões controladores por trás de todos os problemas que você enfrenta. Quando alguém quebra um carro, aquilo não é necessariamente intencional para prejudicar alguém, mas é inconscientemente uma forma de usar aquilo contra alguém. Para unir, para afastar, para punir ou para poupar. Tem sempre alguém que quebra um carro, tem sempre alguém que bate um carro, tem sempre alguém que fica doente, tem sempre alguém que se separa, tem sempre alguém que cai num golpe. A pergunta que eu te faço é: essas pessoas e esses acontecimentos vão impactar na sua meta? Possivelmente. Só que quando você faz a meta naquele momento de hoje é um novo tempo... Parece que todo mundo quer que você prospere, todo mundo quer que você cresça, todo mundo quer que você faça acontecer. Só que no dia a dia, muitas dessas pessoas dependem de você. E aí, infelizmente, aquela frase que eu sempre digo ali nas imersões onde eu apresento a teoria da permissão, ela se encaixa muito bem, que é: o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Então a pessoa está ficando doente, ela não para resolver a vida dela sozinha sem te acionar porque você está ocupado com um plano, com uma meta. Ela traz o problema no momento em que o sonho está sendo executado. Aí não dá, pô. Então a proposta da independência emocional não é acabar com a relação, é estabelecer um limite, porque eu acredito que a relação saudável exige um vínculo forte, mas também exige um limite claro. Qual é o jeito certo de fazer a meta? Em um momento em que você não está hiper empolgado, em um momento em que você não está romantizado, e o seu plano, a sua meta do ano tem que virar regra de relação. Mais ou menos assim: antes de me trazer o seu problema, dê uma olhada nos meus sonhos. Qualquer brasileiro que se relacionar com todo mundo que está em volta dessa forma vai crescer mais esse ano, mas qualquer brasileiro que se relacionar dessa forma vai ser linchado, e muitas vezes na igreja, porque você tem que se preocupar às vezes muito mais com o próximo do que consigo. Aí, meu amigo, não há quem prospere dessa forma. Nessa sua visão aí, então, tem gente que não vai dar certo em 2026 por conta da família? Por conta da família, por conta dos amigos, por conta das relações. E não é por conta necessariamente das pessoas, mas é por conta das obrigações que foram estabelecidas entre essas pessoas. Nessas obrigações você tem registro e utilidade de acontecimentos passados. Nessas obrigações você tem intenções e expectativas que não são assumidas. E aí tem uma pessoa que tem que parar a vida dela porque alguém muitas vezes sequer está tentando alguma coisa. Eu não aceito ouvir problema que eu não criei e problema que eu não posso resolver quando a expectativa da pessoa é que eu resolva. Ah, Elton, mas se relacionar com você deve ser
ser horrível. Houve um tempo da minha vida, Fernando, que era maravilhoso se relacionar comigo, porque eu era um frustrado, um quebrado, e eu estava sempre ali para socorrer qualquer um. Ah, mas se você era quebrado, você não tinha condições de socorrer, mas muitas vezes as pessoas não querem necessariamente um apoio financeiro, elas querem uma atenção, uma companhia, e isso é prejudicial. Pô. Ninguém prospera sem se isolar um tempo. Quem passa num concurso público deixa de ir na balada. Os amigos de balada ficam felizes? Não. E por incrível que pareça, tem gente que se sente culpado quando está estudando. Assim como tem gente que se sente culpado quando passa num concurso. Assim como tem gente que se sente culpado quando está comprando um carro. Assim como tem gente que se sente culpado quando está fazendo algo que o outro não está fazendo. A permissão vem da autorização inconsciente para ter, ser, fazer e estar. Geralmente, ter o que o outro não tem, fazer o que o outro não faz, ser o que o outro não é e ir onde o outro não pode ir. Aí a pessoa se encolhe para se adequar em uma relação que pode continuar existindo, desde que a outra pessoa aceite, assuma a mudança do outro. E para uma pessoa que quer entender mais disso que você fala, disso que você ensina, para não correr esse risco aí de passar 2026 e repetir a lista no ano que vem, o que ela pode fazer? A minha sugestão é fazer o diagnóstico de dependência emocional. Porque ele mostra quais são os bloqueios inconscientes que produzem esses acontecimentos ruins justamente quando a pessoa está prestes a dar um passo. Tem gente que no começo de 2026 está repetindo as mesmas metas que colocou lá no começo de 2025 porque não deu conta de atingir. Eu não sou muito o cara da meta, mas tem um certo sentido aí. Não conseguiu ano passado, tenta de novo. A pergunta é o que garante que esse cara vai conseguir agora? O erro não está em repetir a meta que você não deu conta no ano passado. Tá tudo bem repetir. A pessoa queria fazer uma transição de carreira ano passado, não conseguiu. É legítimo tentar de novo. A tolice é tentar no mesmo ambiente ou na mesma estrutura inconsciente e nos mesmos combinados relacionais. Aí, meu amigo, esquece. Não dá para fazer nada de novo com combinado velho. Quando você fala relação, é esposa, namorada, essas coisas? Quando eu falo relação, é entre duas pessoas. Pode ser você com o irmão da igreja. Tem gente que não separa por causa do irmão da igreja, não é nem por causa de Deus. Tem gente que não enriquece por causa do irmão da igreja. Tem gente que não prospera por causa do vizinho, por causa do tio, por causa do primo, por causa do ex-sócio, por causa da ex. É relação. Se você se relaciona com a pessoa, existe ali um combinado inconsciente que vai produzir um limite de permissão. Você só pode ser, só pode ter, só pode fazer e só pode ir até certo ponto por causa de um combinado inconsciente que você tem com essas pessoas. Se você for mais, se você fizer mais, se você tiver mais, você vai quebrar o combinado. Consegue dar um exemplo desse tipo de combinado inconsciente? Consigo. Tem gente que se ganhar mais dinheiro vai ter que se separar. Tem uma mulher que é a única justificativa que ela tem para continuar mal casada é que ela depende daquele cara. Aí você fala, mas então por que ela não ganha mais dinheiro para se separar? Porque ela tem um combinado, muitas vezes, com outras pessoas de que ela não vai se separar. Uma expectativa religiosa, por exemplo. Então existem muitos combinados inconscientes. Não depender de ninguém, provar para o pai, provar para a mãe, provar para a ex. Esses combinados, eles determinam as intenções e as expectativas das relações. Então tem gente que não pode ganhar mais dinheiro, porque se ganhar mais dinheiro, vai ter que mudar de cidade. Se crescer, não vai caber naquela cidade. Só que às vezes tem que morar na cidade da mãe, tem que morar na cidade do pai, aí a pessoa literalmente se sabota. Uma mulher que é casada com um cara que não pode se afastar da mãe, por exemplo. Como é que ela ganha mais dinheiro? Se ela ganhar mais dinheiro, ela vai ter que escolher, porque ele não quer escolher entre ela e a mãe. Sobrou para ela escolher. No fim das contas, para você ganhar mais dinheiro, você precisa ter capacidade, você precisa ter disposição, mas você também precisa ter permissão. E geralmente falta permissão para o brasileiro. Não posso afirmar que é só isso. Tem gente que precisa aprender algo novo. Tem gente que precisa se esforçar um pouco mais. Mas será que é certo falar que o brasileiro não ganha dinheiro porque se esforça pouco? Desculpa, o brasileiro mal tira férias. Será que é certo falar que o brasileiro não ganha dinheiro porque não sabe as coisas? Nós somos o mercado que mais consome cursos online, pô. Então o brasileiro sabe as coisas. O brasileiro se esforça, mas o brasileiro não pode prosperar. O brasileiro é o tipo de gente que vive oscilando entre o dedo na cara e a corda no pescoço. Quem está com a corda no pescoço
recebe parabéns, fulano é esforçado. E quem tá com o dedo na cara? É porque é egoísta, é arrogante, é snob, é prepotente, ostenta. Se você postar a foto de um carro velho, todo mundo vai fazer piada. KKKKK. Posta a foto de um carro novo, tá ostentando. Ou seja, você tem permissão para postar um carro velho? Tem. Tem permissão para postar um carro novo? Não. O que você faz? Não compra. Como não comprar? Não ganho dinheiro. É óbvio que tudo isso é muito inconsciente, mas é isso que está acontecendo com o brasileiro.